Fala pessoal, meu nome é Arthur Souza Oliveira, eu tenho 24 anos de idade, estou estudando para o vestibular de Medicina e hoje eu queria falar sobre exatamente isso que vocês estão ouvindo, Medicina, ou melhor, aprender. E esse eu acho que esse vídeo vai ser bem rápido, porque é uma coisa que eu queria falar aqui, que é bem, tipo assim, mais assim, visualmente, do que você entender algo, é mais visual para você saber onde você está nadando. Vamos lá. Antes de eu entender como é que as coisas funcionavam, eu bati muita cabeça na minha vida. Assim como no estudo, na vida. Bati muita cabeça porque eu não sabia, eu estava num mundo imerso de informações e eu não sabia por que eu ia, não sabia que ele estava certo, o outro falava que ele estava certo, o outro falava que ele estava certo, e o outro falava que não, esse método é que funciona e pronto. Eu não sou defensor de métodos específicos, mas eu sou defensor de coisas que fazem você sair de um nível nada para um nível legal. E quando você tem essa mudança de saída, de sair de nada para algo muito melhor, eu acredito que isso vai funcionar. Então, eu sou uma pessoa que já testei vários métodos, mas uma coisa que eu acho interessantíssima, sem ser propriamente o conteúdo em si, antes do conteúdo, que é o pré-conteúdo, é o quê? Quando você está de cara com uma matéria que você nunca viu na sua vida, o que o normal a gente faz? A gente vai lá e já entra logo de cara na matéria. Isso é o que uma pessoa normal faz. E eu não estou te julgando, porque eu era essa pessoa. Eu já chegava, eu nem sabia que assunto era, esse assunto é, sei lá, vamos supor que é literatura barroco. Eu não sei o que é barroco. Eu já chegava e já entrava direto no assunto. Mas aí depois eu percebi, pô, tipo assim, eu entendi o assunto, mas onde é que esse assunto se liga em alguma coisa? Tipo, eu não entendia depois. Quando eu finalizava o assunto, eu não entendia. Ah, por que eu aprendi isso? Tipo assim, por que assim, não fazia encaixe com o resto das coisas que eu estava estudando? Agora, por exemplo, eu estou estudando programação, para entender umas coisas que eu quero fazer. Além de eu estar estudando parte de medicina, eu estou estudando programação. Na programação, tem coisas que eu estou fazendo que eu não entendo. Tipo assim, por que esse cara fez isso aqui? Eu não estou entendendo. Aí eu falei assim, pô, eu vou entender isso aqui primeiro. Aí eu vou lá e entendo o que o cara fez. Aí tá, onde é que isso aqui que ele me mostrou se encaixa em outra coisa? Aí eu vejo, ele se encaixa nisso. Como é que ele fez isso? Ele fez através desse tipo de acessório. Então, o que eu quero falar para vocês é o pré-conteúdo, tá? E qual é o pré-conteúdo? Tem duas coisas que eu sempre faço, que é o quê? Eu entender aquele pré-conteúdo, para que eu estou estudando ele, ele vai servir para os meus estudos e onde ele se encaixa na linha do tempo. Sempre é muito importante, ainda mais quando a gente que estuda história, literatura, geografia, é sempre bom você saber onde é que está inserida essa linha do tempo. Tipo assim, você está estudando um relevo, tá? Esse relevo aqui é uma montanha. Beleza. O Brasil tem montanha? Aí você pensa, pô, o Brasil não tem montanha. Tá, mas o que o Brasil tem que não é montanha e que as pessoas chamam de montanha? Tá, o Brasil tem serra. O Brasil tem serra, tá. O Brasil tem mais morro. O Brasil tem morro. Entendi agora. Então, é sempre bom você entender onde você está pisando. Sempre esse pré, antes de você entrar em contato com a matéria propriamente dita. E isso é sempre bom pro cara que não tem noção da matéria que ele vai entrar. Pra gente, pra mim que eu falo, por exemplo, quando eu vou entrar na matéria, eu já até tenho uma lógica do que aquela matéria se trata. Mas imagine que você nunca estudou uma matéria, por exemplo, você nunca estudou cônicas, você não sabe o que é cônicas. Aí você fala, pô, o que é cônica? Aí você vai entender, pô, cônica se liga a quê? Não sei, então eu tenho que pesquisar. Cônica. Beleza, cônica é isso aqui, entendi. Mas cônica é em qual parte da matéria? Ela se encaixa aqui em função, ela se encaixa em quê? Em geometria, ela se encaixa aqui em polinômios, é o quê? Aí você entende, pô, cônicas é uma extensão da geometria analítica, que vai puxar gancho com funções, porque precisa de funções para entender cônica. Entendeu a lógica que eu quero dizer? Então, eu nem entrei no assunto ainda, nem entrei em cônicas, eu já estou entendendo onde é que cônica se encaixa para me poder entender. Porque depois o assunto fica assim, ó, tu tá estudando função do segundo grau, do nada tu tá em geometria, aí do nada tu tá em trigonometria, aí, tipo assim, do nada tu tá, sei lá, em AIPG, do nada tá em probabilidade, tipo assim, as coisas não vai se encaixando, elas têm que se encaixar. Funções, você tem que estudar as funções todas as funções, todas. Para todas as funções, aí sim, você vai para as outras funções. Quando eu fiz a primeira vez, eu fiz dois tipos. Eu estudei funções mesmo, primeiro grau, segundo grau, eu matei questão, mais de questões, tantas questões que eram direta, você vê muito em questões militares, tantas questões do Enem, que o Enem tem um jeito já tipo assim, é tão manjado já o jeito que você faz questão da lá no Enem, já ou ele vai te pedir a função geratriz, ou ele vai te pedir um ponto de lucro mais alto, que é o ponto mais alto, que é o Y do vértice, ou vai te pedir quantos produtos vendem quando o lucro é, sei lá, 100 mil, aí você vai ter que achar o X dos vértices, é sempre assim as perguntas. Já no curso militar é um pouco diferente, você vai ter que, através de uma figura, mistura de geometria com função do primeiro grau, do segundo grau, enfim. E aí eu terminei as duas funções, do primeiro grau e do segundo grau, e antes de eu ir com outra função,
Por exemplo, eu não sabia que existia polinômio. Olha, pra ter noção do nível. Eu não sabia que existia polinômio. Eu só vim descobrir porque eu falei que eu mudei pro curso militar. Porque o curso militar tinha polinômio. Eu não sabia do que porra era polinômio. Depois eu descobri que função do primeiro grau e do segundo grau eram polinômios. E que tinha mais polinômios do terceiro grau, do quarto grau, enfim. X elevado a N polinômios. A N grau, né, no caso. Aí eu falei, porra, isso aqui é foda, mano. E agora? Aí depois que tipo, eu terminei quase o assunto todo, eu voltei para polinômio, que era na parte de funções, que terminei todas as funções, aí do quarto, terceiro grau, como resolvia, como usar Belfine, como usar sistema, como usar método da substituição, enfim, vários métodos. Mas observa que, tipo assim, e aí entra no segundo ponto que eu falei sobre você fazer esse pré-assunto, você entendeu onde você está pisando, e o outro segundo assunto é você fazer o panorama geral do que é aquele assunto e o que você já viu cobra, que é exatamente o que eu expliquei agora. Você entrou na parte de funções de primeiro grau, o que função de primeiro grau vai se encaixar com outras coisas que são muito dependentes. Por exemplo, polinômio vai ser dependente do restante dos polinômios, que é do terceiro grau e diante. Porque você está aprendendo função, é a base. Ah, tu tem gancho um pouco na geometria? Tem, mas não é tanto. Entendeu? Não é uma coisa que você, meu Deus, se eu não aprender função do primeiro grau, eu não vou entender geometria. Não é isso. Tem uma questão ou outra que vai puxar os dois assuntos, mas você vê que não é algo assim totalmente dependente. Por exemplo, trigonometria. Pô, geometria e trigonometria, lá aqui, filho, ó. Para as duas, ó, lado a lado. Coisas vão mudar na trigonometria, que é as partes específicas de trigonometria, principalmente funções trigonométricas. Você já viu funções trigonométricas? Então, existe. E geometria. Mas as duas, cara, é ser muito parecido, muito. E deixa eu ver. E a parte é bom você aprender a parte de funções, por quê? Porque você vai ver que tem muita dependência com geometria analítica, mas é muita dependência mesmo. Se você não tem uma base boa em funções, tipo, de maneira bem geral, você provavelmente vai ter muita dificuldade de geometria analítica, porque geometria analítica é pura função, muita função mesmo. Apesar de você ter alguns truques para você conseguir calcular as coisas, e já ter formas pré-estabelecidas, mas mesmo assim, às vezes você não precisa de forma, mas é mental, é você saber onde está aquela função dentro do determinado quadrado, no primeiro quadrante, segundo quadrante, como ela se alinha, como ela se forma, e você vai precisar mais ainda na parte de cônicas. Então, primeiro, né, falei para você, é o pré-assunto, é você entender onde é que aquele assunto se encontra, principalmente na linha do tempo e a relação com o outro. E a segunda é você montar um mapa mental em relação àquele assunto, saber onde aquele assunto se conecta com outros assuntos, para você não saber se tipo assim, tô estudando isso aqui, mas eu já sei que aquele outro assunto, ele é dependente desse assunto, então eu preciso saber muito bem ele. Você tá entendendo? Isso vale para outros assuntos, cara, tipo assim, ó, por exemplo, física é a mesma coisa. Física, se você não tiver uma base, ó, cinemática, tem umas partes da cinemática que você vai ver que são leis de Newton, que tem é muito forte, tipo assim, muito forte. Só que você vai ver que em física moderna já vai mudar um pouco a distorção de tempo, de espaço, você vê em física moderna. E tudo que você vai aprender em cinemática, você vai usar, por exemplo, em física em dinâmica. Você já tem que ter uma base muito boa, principalmente para calcular distância, para calcular queda livre. Você vai utilizar muito a parte de dinâmica, apesar de ter força lá no meio, a gente vai misturar um pouco de força, que é como se fosse a ideia de movimento usado como força, né? Usar o movimento, a força usada para direcionar o movimento. É mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu acho outro assunto que se correlaciona muito. Basicamente é isso. Os outros nem tanto assim. Tem uma parte que entra, mas cinemática, a base, vai usar muito a cinemática, muito. Você tem que ter a base muito boa mesmo. Porque os outros assuntos vão depender muito dela. Tem parte de dinâmica, eu falei agora, tem parte de ótica que você precisa de cinemática, tem parte tem outra que eu usava muito, termologia. Caraca, termologia muito, você precisa de ótica, de cinemática, principalmente dos cálculos mais básicos de cinemática. Isso é interessantíssimo. Por isso que eu tô falando pra vocês, sempre na programação, por exemplo, eu não sabia que era Python. E existe a linguagem que é a linguagem Python. Aí eu tinha que saber por que era usado Python. Fui pesquisar Python. Aí quando eu tava estudando Python, eu falei, isso aqui tem relação com o quê? Aí eu fui, construção de aplicativos, de web. Aí eu descobri no meio do caminho, isso fazer pesquisa. Eu nem entrei em Python, nem entrei ainda no assunto. Aí eu descobri que tem Java, que Java também, Python e Java andam aqui, os dois juntos. Aí, JavaScript, né? Que porra é essa de Java? Eu já fui pesquisar o que é Java. E aí eu vou montando as teias de aranha. Quando eu tiver a teia de aranha montada, eu nem tô com o meu caderno, eu tô com o meu caderno aqui, vou mostrar pra você. Você fala assim, esse moleque tá falando merda aí, ó. Eu sempre monto cadeia de conexões, ó. Que ficam. Não. Sim, na verdade eu deixei assim, tipo assim. Mas é sempre assim, ó. Que eu faço, tá vendo? Passa um monte de risco. Aí um risco puxa pra outro, esse risco aqui, esse nome é pra vir pra cá. Tipo,
Eu sempre assim, cara, eu sempre faço essas coisas, essa procura aqui, ó. Eu sempre faço aqui, tá de cabeça. Entendeu? Eu sempre faço isso, porque pra me ter esse panorama, cara. Tipo assim, onde é que eu tô pisando? Pra não ficar perdido, porque eu já passei muito por isso. Pô, tô estudando um assunto, estou usando, esse assunto. Aí eu vou olhar, onde é que esse assunto tá mesmo na linha do tempo, porque eu nem sei. O assunto não era nem cobrava no meu vestibular. E eu vou dar um exemplo disso. Na época eu tava dando para vestibular da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Tinha um assunto lá que era na parte cinemática, que era movimento angular, um movimento uniformemente circular, uniformemente, variavelmente circular, enfim, tinha a ver com círculos e você ia mudar porque ia se basear tudo em ângulo, as velocidades, o espaçamento, então a forma basicamente ia mudar quase todas. E já era um assunto muito já, assim, já é qual o último assunto da cinemática, tipo assim, tem professor que nem dá esse assunto. E aí eu descobri depois, no edital, que nem tinha esse assunto, pô. Nem cobrava esse assunto. E eu tava lá me matando, meu Deus. Era um assunto que eu nunca tinha visto na minha vida, então pra mim era um bicho de sete cabeças. E eu tava lá me matando, e o professor depois falou, esse aqui a gente não... Aí tava dando aula e falou, esse aqui a gente não vai entrar, porque esse assunto não é cobrado no vestibular de você, então não faz sentido eu falar pra vocês aqui uma coisa que não vai ser cobrada. E eu fiquei tipo assim, meu Deus. E eu tipo assim, cara, eu jurava que ele ia falar isso justamente porque eu tava com dúvida nesse assunto. Ele não falou porque não caía, não, tipo assim, não, eu não vou perder 3 horas de aula falando um assunto pra vocês que não vai cair, é só perda de tempo. Entendeu? Então eu acho que isso finaliza esse vídeo com a importância de lição. E você sempre entender o que você está fazendo, o que você está estudando. Não fazer as coisas inconscientemente. Isso aí você pega com algum tempo, cara. Tipo assim, eu mesmo, quando eu comecei a estudar, eu estudava tudo que veio pela minha frente. Tudo. Achava que um assunto era interessante, eu ia lá estudar. Chegou a achar que um assunto era assim, eu ia lá estudar. Entendeu? Acabava que eu ficava tanto tempo estudando que eu acabava não saindo do lugar porque eu não sabia por que eu estava estudando tal assunto. E é sempre pra você saber. Eu sei que é interessante estudar, por exemplo, eu acho interessante estudar principalmente